Juan Novo, só bora. Um CEO de uma empresa de jogo que vem tendo um sucesso absoluto. Ô, louco, A brabo. empresa que ele administra vem ganhando milhões. E ele parece ser um gênio dos investimentos e dos lucros, fi. É o famoso toque de Midas. Quem Caralho. investiu vira ouro. É o prodígio garoto. Porém, isso tudo parece ser a vida que nosso protagonista levou. Não se sabe como ele morreu, mas nesse momento ele Vixe, tá no quarto morreu? da faculdade. E vozes chamam por alguém chamado Kian dizendo que ele vai se atrasar. É a aula do vice-presidente da universidade e eles têm que assinar a lista. Entendi. Quando ele acorda, Meu o amigo Deus. dele tá com um sorriso psicopata olhando pra ele. Que medo. Ele fica confuso e os amigos saem da sala, dizendo que ele vai ter problema se for pego. Esse é nosso protagonista, Peik Yan, 19 anos de idade. Assim Ok. que ele olha pra porta, ele percebe que tá em 2009 e voltou 10 anos no passado. Ele Sério? puxa a bochecha, mas percebe que não tá sonhando. E como um bom reencarnado, o Ah, sistema. aparece. Pô, tem sempre essa parada. O sistema de conversão de riqueza está vinculado ao hospedeiro. Conversão? Algumas informações são mostradas, incluindo um capital inicial de 50.433 de ativos pessoais. Após um período, ele vai receber moeda do sistema. E o lucro ou prejuízo que a empresa deu vai virar dinheiro. Porém, para cada 100 de lucro que ele tiver, ele só ganha R$1. Enquanto a cada Caralho. R$1 que a empresa perder, ele ganha 1. Ele só precisa fazer uma empresa que perde muito. Olha a cara de Entendi. safado que ele faz, já pensando que o futuro vai ser brilhante. O sistema pede o nome pra empresa e ele coloca Soaring Kingdom. E o sistema avisa que a próxima Nome data de estranho. cálculo vai ser em 14 dias. Porém, serão adiados se ele não tiver nenhum produto anunciado. Nosso prota tá feliz, é muito mais fácil perder dinheiro do que ganhar. Se na Verdade. vida passada ele foi um investidor de sucesso, com as memórias de 10 anos, ele vai fazer de tudo pra perder o máximo possível. Ok. Ele já sabe tudo que vai dar lucro, então é só ele não investir nada que vai dar bom. A única Entendi. pergunta que fica é qual tipo de empresa ele deve abrir. Ele então faz uma conferência mental com os 5 trouxas dele. Fofo. É a primeira reunião do desafio para ver quem sabe perder dinheiro. Um deles levanta a mão e avisa ele que o sistema tem vários bloqueios. Ele não pode usar o dinheiro para investimentos ilegais e especulação de imóveis, não pode ficar comprando itens materialistas, não pode comprar criptomoedas. Basicamente, o dinheiro tem que ser usado na empresa, porém tem que dar errado. O mundo que ele tá é bem parecido com o que ele viveu. As únicas diferenças é que a tecnologia tá um pouco mais evoluída e as proteções a direitos autorais também são um pouco melhores. Pensando Ok. nesses dois casos, ele imagina que vai ser uma boa fazer jogos. Explicando pros Realmente, jogos é muito fácil fracassar. trouxa da cabeça que é muito fácil consumir capital fazendo jogo. Sem contar que jogos são voláteis. A qualquer momento, o meta do jogo ou o que as pessoas querem jogar pode mudar. Isso faz com que muitos jogadores saiam e eles fiquem no prejuízo, o que é muito bom. Sem contar que a melhor parte dos jogos é que não tem nada físico. Então, depois da falência, eles realmente ficam zerados só com as dívidas e um monte de código inútil. O outro clone fala, com as memórias dos 10 últimos anos, eles sabem exatamente todo tipo de jogo que as pessoas querem. É só evitar esses que vai dar tudo certo. Agora eles já Ô, estão louco. animados. Passo 1 faz um jogo lixo. Passo 2 converte as perdas em ativos pessoais e depois gasta tudo. Vai ser fácil. Nessa vida ele vai perder muito dinheiro, porém vai ser a pessoa mais bem sucedida de certa forma. É, Capítulo sim. seguinte, o primeiro jogo já foi lançado. Alguém tá dirigindo um caminhão numa estrada no deserto, pensando que o gráfico daquele jogo é horrível. Além disso, o volante tá muito duro e o som é extremamente tedioso. Porém, o cara arruma o óculos dizendo que ele já jogou muita coisa ruim e isso aqui é bem comum, ele já se acostumou. O único estranho é que o jogo tá chato demais, ele já tá dirigindo há um tempão. 10 minutos a mais se passam e ele diz que não aguenta mais. Olhando pra frente, ele começa a ter uma crise emocional. Quem sou eu? O que faço? O que esse jogo quer de mim? Eu só fico dirigindo pra frente sem parar. Não tem curva, não tem nada. Esse jogo Meu não apresenta Deus. mudança alguma. Nessa hora o cara percebe algo. Pera, isso aqui tá igualzinho a minha Cara, o vida. cara tá sangrando. Extremamente entediante. Ele decide que precisa parar de jogar isso um pouco. Porém, quando ele clica pra pausar, não tem pausa. Ele fica revoltado com essa droga de jogo. Que tipo de jogo não tem pausa? E de repente ele bate numa pilastra e o jogo pergunta se ele quer tentar de novo. Ele fica revoltado. Ele dirigiu por 30 minutos pra frente e o jogo tá perguntando se ele quer tentar de novo. Depois que ele terminar de comer, ele vai transformar esse jogo em conteúdo pro canal dele de jogos horríveis. Ok. De volta na universidade, o nosso protagonista Ah, o jogo vai dar certo, mesmo dando errado. tá assistindo o vídeo do cara, que fala que o jogo basicamente é uma linha reta e tem umas curvas de vez em quando. Se você falhar, você tem que começar do zero. Porém, ele achou genial que o jogo humilhou ele no final dizendo: parabéns por desperdiçar 8 horas da sua vida.
Foi aí que ele percebeu que o objetivo do criador desse jogo era criar uma reflexão. Fazer você se perguntar o porquê tá gastando tanto Não. tempo da sua vida com isso. Nos comentários o pessoal tá tudo comprando, falando que Não é possível. realmente as 8 horas são quase meditativas. Pra Que? você que tá precisando achar um novo rumo na vida, é perfeito jogar isso enquanto pensa sobre o seu futuro. Nosso protagonista Meu tá com Deus. raiva. Ele criou isso pra ser a coisa mais entediante. Então por que eles estão empolgados falando dessa droga? Não sei. Ele vai nos comentários e fala: eu sou o desenvolvedor do jogo e fiz de propósito um jogo horrível mesmo. Não é pra vocês achar que isso aí tem alguma Oxi, o cara tá digitando como fosse uma guitarra. mensagem. É uma porcaria. Não comprem que não vale a pena. Porém, o pessoal não tá nem aí, falando que comprou pra se divertir com os amigos só pela zoeira mesmo. E tão gostando muito. Nosso Não é O possível. protagonista fica confuso, tem alguma coisa errada com esse mundo ou ele tá ficando maluco? Ele fez de tudo pra criar o jogo mais tedioso e chato possível. Por que que logo um streamer grande foi jogar e gostar ainda e divulgar pra um monte de gente? Com isso, os 50 mil que eram pra ele ter ganho viraram 700 conto. Nosso guri já tá abalado, cuspindo sangue. Ele então tem que fazer mais uma conferência cerebral. Ele avisa que é uma reunião de Pô, esse protagonista gosta de pingar um sangue pelo lábio, que isso? emergência. Ele não imaginava que aquele jogo horrível ia vender 200 mil cópias. Depois de deduzir todo o investimento, eles tiveram um lucro de 70 mil. Porém, a taxa de conversão transformou em 700. Ele bebe um café dizendo que não adianta chorar pelo leite derramado. Eles precisam discutir agora como é que eles vão gastar os próximos 50 mil. Um dos clones fala que talvez a melhor coisa a se fazer seja chamar alguém pra ajudar. Uma pessoa que seja um fracasso. Alguém que não consiga fazer sucesso com nenhum jogo. De repente o Prota tem uma ideia. Ele sabe de uma pessoa perfeita que sempre esteve ao lado dele. Quem? Alguém que onde toca, destrói tudo. O melhor companheiro para puxar a equipe pra baixo. Nessa hora o tal do Mai Yang entra no quarto dele falando que trouxe uma comida pros dois. Nosso protagonista fala pra ele que ele é a pessoa perfeita. Entendi. Ele fica meio confuso ali e essa Geralmente as pessoas que têm esse cabelo tigela, geralmente não são tão confiáveis não. Pelo menos nos manguás. cena muda pra um bar onde tá todo mundo brindando e comendo. O Mayang tá comendo ali tranquilo. Nosso herói tá pensando que com 30 mil talvez não seja a hora de contratar outra pessoa. E nisso, o Mayang pergunta o porquê ele chamou pra comer tão de repente. Por acaso ele ganhou uma grana? Na verdade ele ganhou, né? 700 conto e perdeu 50 mil porque ganhou. O coitado trabalhou de noite pra tá com 900 na conta, tá chorando. Porém, ele percebe que o sistema tem algum tipo de valor mínimo, e qualquer coisa abaixo daquilo é completado pelo sistema. Dessa vez, ele recebeu 300 mil e precisa gastar tudo isso. O Mayang fala pra ele 300 mil? Porém, nosso protagonista fala que tá desenvolvendo um jogo e pergunta se ele não tá interessado em participar. O Mayang toma um susto, perguntando da onde ele tirou dinheiro pra fazer algo assim. Ai, o cara também não sabe comer não. Olha isso aqui. Tudo sujo já, que isso? O Peikian inventa que é filho de uma família milionária e o pai dele deu 300 mil pra ele se aventurar. O Mayang toma um susto, pergunta se ele sabe programar, fazer design. O Peikian obviamente diz que não. Quem se importa com coisa boa? É só comprar uns pacotes de barato aí de design e tá ótimo. Claro, Porém, é o isso. Mayang fala que tá Se bem que o objetivo é fazer fracasso, né? Então, realmente... Guru, é estranho gastar tanto dinheiro. E se eles perderem tudo? O Peikian ficar com raiva. Agora do nada esse desgramado tá cheio de peso na consciência. Como é que ele vai convencer esse cara a perder dinheiro com ele? Porém, o maldito vai usar o fracasso por sucesso. Ele dá uma tossidinha. Você já ouviu falar do jogo Solitária Rodovia do Deserto? O Mayang diz que já. É aquele jogo idiota que você fica dirigindo por 8 horas sem destino. O Peikian então revela eu que criei ele. O Mayang cospe a toca lá pro outro lado da mesa e já pergunta, você que criou aquela desgraça? Sim. Mas se esse é o caso, já muda de ideia. Ó, louco. Eu não sabia que você tinha esse talento todo, irmão. Se você tem talento suficiente pra transformar aquele lixo no negócio famoso, eu tô com você. Eu não sou bom em nada, mas eu sou confiável. Já sai correndo dizendo Caralho, que vai ler tudo já? sobre desenvolvimento de jogo pra ficar o melhor possível e ajudar o amigo. O Peikian queria parar ele, mas o cara já se foi. E agora não tem o que fazer. É. Só que assim, esse cara nunca fez nada de bom na vida, né? Porém, ele tá bem entusiasmado demais. Será Será que o entusiasmo que tu deste vai reverter? Vai ficar um bom programador? que foi uma boa Vai virar um Miyazaki de Dark Souls? contratar ele? Naquela mesma noite, quando o Mayang voltou pro quarto, ele tava com uma tonelada de livro. Desde Que? programação até design de jogo. Tem até livro de dor no pescoço, já que ele tá focado e vai trabalhar muito. Caralho. O Que isso? Peião acha impressionante, porém o maldito nem é um programador. E nesse caso ele fala, parabéns aí, pelo visto eu contratei a pessoa certa, né?
O Mayang agradece, dizendo que isso é ótimo. Ele vai começar com programação de alto nível para leigos. Lendo o livro, ele diz que entende as palavras separadas, mas não consegue lê-las juntas. O pequeno pensa que imaginou, né? Ele só comprou isso aí pra ocupar espaço. Então ele fala pro Mayang, o foco é design, não é programação. Além disso, o conteúdo já tá desatualizado. O Maikian responde que é por isso então que esses livros inúteis estavam tudo em promoção. O que eu faço com eles agora? O Peikian fala pra ele, dá uma olhadinha rápida nesses livros e depois a gente reembolsa como despesa da empresa. O Maikian agradece impressionado com isso e decide que então vai estudar um pouquinho. Um tempo depois, ele dormiu com o livro na cara. O Peikian bate na mesa, ainda bem. Ele tem muita vontade, mas ainda bem que a habilidade é 0. É desse tipo de gente que eu preciso. Bora! Só é uma pena que não tem... Se for assim, dá pra me contratar, né? Pô, eu sou youtuber, não faço nada. Mas um montão dele. Uma empresa assim com certeza seria perfeita. Porém, agora tá na hora de confirmar exatamente o que ele vai fazer em busca dos 300 mil. No caso de perder os 300 mil. Ele saca uma carta estilo Yu-Gi-Oh! E o Mayang fala, pera, tu quer criar um jogo mobile de carta? E o Peikian fala que essa é a ideia. Eles vão... Vai dar muito certo. Porra, o cara tá pensando muito bem. Criar um jogo de carta baseado nos 3 reinos. E ele já até comprou a base 3 reinos? O Mayang fala, você viu que os 3 reinos estão fazendo sucesso e tá querendo usar como referência? Porém, assim, tem várias empresas que já estão fazendo jogo de carta pra celular. Além disso, já tem vários que são muito populares e é muito comum. Mas obviamente que esse é o plano do Peikian. Ele vai desenvolver um jogo de carta no gênero mais feroz de todos. Dessa forma, não tem como um jogo ruim se destacar. Com tanta coisa por cima, obviamente os outros vão chamar mais atenção. Pô, se o cara foi muito sortudo, o título for esse, o fracassado recebe o sistema quanto mais perde, mais ganha. Porém, se esse porém for o quanto ele realmente... Meu Deus, vai dar merda. O cara é sortudo e é isso. Dessa vez ele perde com certeza. Não é, né? Na reunião cerebral, eles estavam conversando... Oxi, a luz acabou do nada? Que isso? Voltou e é isso. Que os jogos de cartas atuais têm um limite de pagamento. Isso é para as pessoas não conseguirem chegar ao topo do ranking só gastando dinheiro. Ok. Eles têm uma ideia. E se a gente colocar o limite do pagamento extremamente alto? Um dos clones fala, mas assim os jogadores vão criticar, né? Vai ser, ganha quem tem mais dinheiro. Exato. Porém, um deles já arrumou óculos, dizendo que é perigoso. E se algum milionário chegar e gastar muito dinheiro, eles vão acabar ganhando de novo. Verdade. Vai entrar aqueles caras que compram espada de dragão e armadura no nível 1 e eles se ferram. Ele então tem a ideia oposta. Isso a gente fazer com que os caras que podem gastar dinheiro não consigam gastar dinheiro mesmo que quiserem. Como assim? Então o jogo vai custar barato e além disso vai vender só um VIPzinho ali, nada demais. Com um limite de pagamento tão baixo, vai ser muito difícil ganhar dinheiro. Eles já estão imaginando todos... Ele não vai ganhar dinheiro vai ganhar dinheiro por muitas pessoas que vão querer jogar esse jogo porque não é pay to win. Os jogadores raivosos querendo usar a carteira, mas não pode. O Peikian mostra pro Mayang a template de jogo que ele comprou, que é basicamente você compra um jogo pronto e só muda algumas informações e ele é seu em teoria. E o que eles vão lançar de diferente? Absolutamente nada. Porém, o Mayang toma um susto. Essa desgraça custou 100 mil. Porém, o Peikian diz que é uma pichincha. 100 mil realmente é barato demais pra esse safado. Ele queria 200. Ele então aponta pra tela e fala que agora eles têm que adicionar efeito de combate, um design de carta e outros recursos artísticos. E o Mayang, caramba, a gente vai ter que gastar mais ainda? Vai. Qual é o orçamento pra tudo que sobrou? O Peikian fala que vai gastar 30 mil na música e efeito sonoro, 10 mil em outras despesas e os 70 mil restantes no design. Ô, louco. O Mayang tá confuso, mas tudo isso no design, que desgraça é essa? Ele então organiza... design é importante, irmão, que isso? As folhas e entrega tudo pro Mayang. E diz que ele vai cuidar da interface e dos efeitos especiais. E as cartas do personagem, deixa que o Mayang cuida. E dá uma lista de nomes pro Mayang. Porém, o coitado tá suando frio ali, ô desgramado. Eu só assisti 2 vezes esse programa aí dos 3 reinos. Eu nem conheço os personagens da lista. O Peikian fala que não tem problema. Ele confia nele. Tudo que ele quer é coisa original e inovadora. O Mayang inseguro diz que tudo bem, ele vai dar o melhor dele. O Peikian fala, você consegue, garoto. Na verdade, por não consegue, né? Não consegue, por favor. Eu deixei o mais difícil com você, que é pro jogo fracassar mesmo. Um tempo depois, o Mayang tá falando que tá perdido, não sabe por onde começar. Né? Obviamente, o Peikian fala que não tem problema, relaxa. O visual dos personagens é coisa do artista, ele só precisa dar uma ideia geral. Além disso, tem que ser algo extravagante e inovador, ele não pode esquecer. Claro. O Peikian pergunta, eu posso transformar o Guan Yu em um dragão? Ele diz que pode.
Posso fazer um cara nada a ver virar um centauro? Pode. Ok. Posso transformar uma mulher em dragão também? Pode. Faz o que É você isso? quiser, rapaz. Só vai? Não, que isso, Loli não. Posso transformar o personagem que todo mundo ama numa lolizinha dragão? Pode também. Ele tá feliz Meu da vida. Deus. E o Peikian fala que ele é um gênio. Quanta coisa incrível que ele faz. Tá O pior que vai dar certo, desgraçado. mudando tudo os caras pra umas mulheres de saia, vai ficar uma desgraça. Isso realmente é uma ideia incrivelmente idiota que ele tá seguindo. Como jogos que estão fazendo sucesso estão usando um estilo mais cartoon, ele decide usar um estilo realista que é pra ir contra. Ele acha alguém na internet chamado Huang Guangjian. Os designs do cara são extremamente simples e sem graça. E como o foco dele parece estilo cartoon, se ele pedir realista, com certeza vai ficar um lixo. Além disso, é muito barato, o que é melhor ainda, garante que o cara é ruim. Ele escreve Mas o objetivo não era perder dinheiro. um e-mail e manda pra um cara. Agora ele tá confiante, um artista novato desenhando algo que nunca desenhou. E o amigo dele perdido na vida dando as piores ideias possíveis. É isso. Com certeza Caminho todos certo. os fãs dos Três Reinos vão odiar isso tudo. Finalmente ele vai conseguir perder os 300 mil e lucrar os 300 mil. E se ficar bom, ele pode ver, ok, ficou bom, então não usa. Um tempo depois, os dois estão na cafeteria. E o Peikian tá olhando as descrições que o Mayang fez. O negócio tá tão ruim que era melhor ter deixado em branco. Não tem detalhe nenhum sobre o design, só fala sobre a raça e sobre a vibe do personagem. Realmente é um resumo inaceitável. Já Entendi. agradece o Mayang falando que tá perfeito. Ele Como já é que isto vai dar bom? Porque eu sei que vai dar bom pra ele ser safado e... O que eu tô falando, meu Deus? jamais conseguiria fazer algo assim. Pensando que claramente não tem nenhuma característica com os Três Reinos. Não dá nem pra saber que é baseado nos caras. Nisso o Mayang fala que tem uma ideia Vixe, se é tão diferente, então vai se destacar por ser diferente. maluca. O Peikian quer saber qual é a ideia. E o Mayang fala, por que a gente não transforma logo tudo em mulher? Porém, na hora o Peikian para com essa ideia, rapaz, tá louco? O Mayang fala por quê? E o Peikian responde que é porque tem Vai atrair uns tarados. de o pessoal ficar bravo. Mas na verdade ele tá com medo de fazer sucesso. Pois. Ele diz que essa ideia já tá ótima. Deixa esses centauros, os dragão, realmente assim fica bem melhor. O Mayang fala tudo bem então, né? Se você diz. O Peikian se levanta e fala que ele vai enviar os conteúdos pro artista depois. Enquanto soa pensando que ainda bem que é fácil enganar esse cara. Na cidade de Moa, na Universidade de Finanças e Economia, a gente vê num dormitório 3 caras conversando. Eles estão perguntando pro cara na cadeia que trabalho é esse que ele recebeu e quem Cadeia? Que é o isso? cliente. O cara do cabelo longo fala pra eles saírem dali que ele tem que ir pra reunião e logo vão ter que começar a trabalhar. Ele então entra numa espécie de realidade virtual pra conversar com o Peikian. O nome Oxi! dele é Huang É o tribunal daquele jogo, esqueci o nome, mas caralho, tem umas referências legais a este anime. Bom, bora lá continuar? Guangjian. E ele pergunta pro nosso Ah, lembrei o nome do jogo, é Ace Attorney. protagonista quantos personagens ele quer e quais são os requisitos. O Peikian fala, ele não quer estilo cartoon e precisa de 50. 4 desenhos de cada personagem, 200 no total. O Huang Guangjian fica meio bugado, até porque o cara só desenha cartoon e agora ele quer realista. Ele então fala que quer 2.000 por conjunto. Pode parecer muito, mas ele é um novato bem capaz. Ok. Porém, a verdade é que o Peikian não gostou desse valor. Tá barato demais, dessa forma não vai acabar com o dinheiro dele. Ele então fala, não, esse preço não é adequado. O Guangjian fala que esse é o mínimo que ele aceita. O Peikian começa a falar que eles precisam de designs inovadores, então a dificuldade vai ser bem grande. Além disso, quem planejou não tem um grande conhecimento de arte, então por isso que os conhecimentos são vagos. Ok. Nesse caso, ele vai pagar 3.000 por conjunto, isso sim é adequado. O Guangjian toma um susto, é a lendária negociação invertida. É Quando isso? a pessoa do nada quer pagar mais. O Peikian então envia a lista de personagens e fala pra ele... Pô, deve ser maluquice, tipo, ó. Vamos fazer aqui. Ah, tu estás a vender uma camiseta, sei lá, tu já usaste há muito tempo. Coloca já 5 reais, ó. Só para desfazer-te mesmo e ganhar uns troquinhos, já. E aí, pô, a pessoa diz, não, eu quero por 500 reais, só assim é que eu compro. Dá uma olhada. Meio maluquice. Porém, o Guangjian toma um susto. A lista sua não tem detalhe algum. Não faz sentido nenhum. Sem contar que não tem referência alguma. Ele vai ter que criar, basicamente. É isso? O Peikian fala que tá tudo bem. Ele confia 100% no talento artístico dele. Ele pode desenhar o que ele quiser. Ele não vai pedir de novo. Se quiser, pode gravar essa conversa e mostrar pro juiz. O Guangjian fala louco. que tá tudo bem. Ele acredita e eles então assinam o contrato digital. Com isso, o Peikian pensa que tá acabado. Agora é só comprar as músicas, uns efeitos sonoros, alugar o serviço de hospedagem e os últimos 10.000 vão ter sido gastos. Obviamente não deixou nenhum centavo pra marketing, já que o objetivo não é fazer sucesso. Bom No ponto. quarto dele, o Guangjian chama todo mundo e fala sobre o trabalho.
Vendo quanto que eles vão ser pagos, o pessoal tá todo motivado. Caramba, rapaz. O Luke é um estúdio, não é só um cara, não. Preço muito bom, ele tá te pagando tudo isso? Realmente eu desenho estilo cartoon o quanto ele quiser. Porém, o Guanjian avisa, na verdade não é estilo cartoon, ele tá querendo tudo realista. Os caras tomam um susto, mas por que ele pediu isso? Todo o seu portfólio é estilo cartoon. O Guanjian fala que odeia, na verdade, desenhar cartoon. O portfólio dele tá assim porque todos os jogos mobile vêm pedindo esse tipo Meu Deus, caralho. Deu certo, por que deu certo? de design. Ele não teve escolha, então não aceitou os trabalhos. Porém, finalmente, ele não precisa mais desenhar isso. Ele pode mostrar o verdadeiro valor. Um tempo depois, olhando no computador, ele escolheu o estilo épico de pintura a óleo. Ó, louco. Com traços fortes e muita sombra. Os Brabo. amigos perguntam se aquilo vai realmente atender às necessidades do cliente. O Guanjian fala que ele escolheu esse estilo para destacar a sensação de grandiosidade das criaturas. É o estilo perfeito para quando a arte se diferencia dos humanos. Normalmente o estilo dos Três Reinos não combina com isso, mas como o cara mudou tudo, desse caso se encaixou bem. Porém, os amigos avisam que não vão poder ajudar ele nesse caso, eles não entendem desse estilo. O Guanjian fala que tá tudo bem, ele faz a parte inicial e eles terminam depois. Eles estão conversando que eles precisam fazer isso dar certo. Um cliente que paga bem com certeza tem outros contatos. Eles só não podem fazer o pobre do cliente perder dinheiro. Então... O cara, meu Deus do céu, estou pensando, esta é a oportunidade da nossa vida, vamos fazer ela dar certo, vamos. E o cara, quero que dê errado. Um Guanjian motivado fala pra todo mundo Meu que eles vão dar Deus. o melhor deles. E tá todo mundo animado. Caralho. 3 semanas depois, ele tá acabado, filho. Caralho. O guerreiro virou esqueleto, mas tá tudo É pronto. trabalhador da mapa? Todo mundo se esforçou muito, eles podem comer. Tá cheio de Meu lata de Deus. coca de Red Bull, todo mundo caído no quarto. É difícil. Ele fala que amanhã eles saem pra almoçar, então. Senta no PC e avisa que terminou os 200 desenhos. Quando o Peikian recebeu o arquivo, ele ficou impressionado. Caramba, o cara realmente mandou tudo dentro do prazo? E já tá curioso pra saber como que ficou. Ele ainda tem um dinheiro restante, então decide gastar em mais alguns itens. Porém, antes ele vai dar uma olhadinha no design só pra ver o quão ruim ficou. Ao atriz ficou já vem o épico. primeiro. Lutador divino Guan. Caralho, foda. O negócio tá insano e o Peikian já fica engraçado. Isso aqui custa muito mais do que eu tô pagando. Esse maldito tava me enganando. No portfólio dele não tinha nada sobre esse tipo de desenho. Nisso é necessário fazer uma reunião de emergência. Qual é só o teu rabisco lá no jogo? Esquece isso, irmão. Qual é só um rabisco que tu fizeste no Paint? Infelizmente, o jogo precisa ser lançado em 2 dias, ou o sistema não vai fazer o pagamento. Um deles fala que tá tudo bem. Por mais que os desenhos sejam bem feitos, as coisas podem ir não tão bem, Irmão, faz o teu rabisco, pode dar errado mesmo. já que as características são muito diferentes. Além disso, eles só usaram um modelo de jogo antigo. A jogabilidade é bem chata e eles não compraram mais nenhum recurso. Tá o mais sem graça possível. O de gravatinha fala que tanto faz a arte, se ninguém nem clicar, né? Quem vai ver? Eles precisam Bom lançar ponto. esse jogo com o nome mais ridículo possível. E não pode conter 3 reinos no nome de forma alguma, senão pode acabar ganhando algum clique. Nisso, o Mayang aparece atrás dele e pergunta ali o que ele tava vendo. Quando ele vê a arte, ele fala, caramba, irmão, Absurdo. a arte ficou insano, hein? O Peikian fala que é tudo graças ao talento dele. Claro. E o Mayang fica, caramba, eu realmente não sabia que eu tinha esse talento, não. Ah, ok, pensei que era este carinha aqui, tava alto, eu já, pô, fui eu que fiz isto. O Não. Peikian então pede pra ele testar, só pra ver se não tem nenhum bug. O Mayang então pergunta qual vai ser o nome do jogo. Nosso prata fala que vai ser General Fantasma, um jogo de carta Meu comum. Deus, não. Caralho, General Fantasma parece tão broxa. De volta no dormitório do Guanjian, eles estão comemorando a arte. Foram comer um churrascão pra dar uma relaxada. Um dos caras pergunta quando o jogo vai ser lançado e qual o nome. Meio sem graça, o Guanjian fala que é General Fantasma, mas ele não sabe quando vai ser lançado. Ele vai dar uma olhada na plataforma. Quando ele toma um susto, já foi lançado? O amigo fica bulgado, mas tu mandou as ilustrações hoje de manhã e já foi lançado agora? Já? Quando eles dão uma olhada, a descrição do jogo é: isso é um jogo de cartas normal. E eles ficam pensando que é muito meia boca. Porém, na hora, eles reconhecem que Solitária Rodovia do Deserto também foi feito por essa empresa. Sem contar que o jogo tá sendo vendido por R$7, não faz nem sentido isso. Eles então compram dizendo que ao menos precisam ver o trabalho deles no jogo. O Justo. moleque de óculos termina o tutorial e vai comprar 10 cartinhas pra ver o que vem. Porém, recebe logo 2 laranjas de uma vez e se sente sortudo.
Porém, Vai ser aquele do... consegui alguma coisa boa, bora, vou comprar mais, vou comprar mais. E vai ser isso, caralho, o cara é gênio. tu fala que também conseguiu 2 laranjas. Todo mundo, o outro conseguiu 3. O Guanjan fica pensando, caramba, será que é por causa da fase de teste? A chance de pegar carta rara tá tão fácil assim? Nisso, um dos amigos mostra que na loja do jogo só vende um ticket VIP permanente por 20 conto. Eles decidem dar uma olhada nos outros sistemas, será que tem alguma coisa premium? Os outros jogos têm até o nível 8 pra você evoluir. O Guanjan vê que não tem nada e fala que vai perguntar pro chefe. Ele acha que não tá na versão final ainda. Ele então pergunta sobre tudo isso e se essas coisas vão ser adicionadas. Mas o Peikian avisa, essa é a versão final. Na reunião mental, o Guanjan fala, e quanto aos itens da loja? O Peikian fala, é o que tem e eles não vão lançar mais nada. Isso é o que as pessoas querem atualmente, mas o cara tá... Meu Deus, o cara tá pensando... Não, é isso, o pessoal que não quer... Porra, meu Deus, vai dar tão certo isso, O Guanjan toma um susto e pergunta o porquê. O Peikian fala, é porque a estratégia do jogo é focar no preço fixo. Eles não estão a fim de colocar um monte de compra dentro do jogo. Isso vai dar muito bom. O que mais tem nos jogos atualmente é microtransação. E o pessoal não gosta de microtransação, então vai dar muito certo. Obviamente, porque ele não quer ter aonde ganhar dinheiro. O Guanjan fala, tudo bem, mas e o marketing? Você vai fazer? Eu vi que os downloads estão baixos. O Peikian fala que não vai ter marketing algum. O Guanjan quer saber o porquê. E o Peikian explica que eles já gastaram todo o dinheiro. Não sobrou nada dos 300 mil que eles tinham de orçamento. O Guanjan abaixa a cabeça. E os amigos perguntam o que o chefe diz. O Guanjan fala que o General Fantasma precisa da ajuda deles. Não é isso. O que falou pro cara? Um tempo depois ele tá falando pros amigos. Ele achava que o tal do chefe Pei era super rico. Mas não. E foi por isso que ele não ficou tentando abaixar o preço e até falou um valor justo. O moleque da camisa branca fala que esse jogo não parece querer gerar dinheiro algum. Porém, o Guanjan fala que entende muito bem. O chefe Pei não tá querendo se sujar por dinheiro. Ele não. Querendo vender os valores dele. O moleque de camisa preta fala que sem marketing é impossível o jogo ficar popular. É esse o objetivo, é isso? E o de azul pergunta, e se eles ajudarem na divulgação? Não! O último deles coitado, o cara só quer ficar rico, aposentar-se, ficar de boa, tranquilo. E os caras não deixam. Não são streamer nem jogador popular, não tem como eles fazerem isso. Porém, o Guanjan bate na mesa, dizendo que o chefe foi muito generoso e eles precisam retribuir. Ele conhece vários artistas famosos e vai pedir ajuda deles. Um tempo depois, o Mayang tá triste, falando que o jogo deles parece ruim, ninguém tá interessado. É isso? Normalmente o jogo que faz sucesso tem milhões de downloads, então por que o deles tem tão pouco? O Peikian coloca a mão no ombro dele e fala pra ele ficar tranquilo. É comum que jogo novo assim passe por essa situação. Pior que é verdade. As coisas vão melhorar. Porém, ele tá feliz pra caramba. É óbvio que não tem download, não tem marketing, tá perfeito. O Mayang fala, deve ser, né? Vamos dar uma olhada de novo. Já faz 3 horas que eu olhei a última vez. Porém, o Peikian tá confiante, pode olhar o quanto quiser. Pode passar 3 dias, 1 mês, ninguém vai ver esse jogo. É só manter esse ritmo mais um pouco que os 300 mil vai cair na conta dele. Porém, o olho do Mayang brilha. Ele fala que finalmente o número de downloads aumentou. E o caralho cuspiu tudo. Ainda deixou a avaliação. O Peikian toma um susto, que desgraça é essa. Nos comentários, algumas pessoas estão elogiando. Um outro reclamou do jogo ser 10 yuans, o que é mais caro do que os outros jogos que custam 6, 7 yuans. Porém, os outros comentários falaram, a única coisa que tenho pra comprar nesse jogo custa 30 yuans. Isso quer dizer que com 40 você tem o jogo completo. O Peikian não tá entendendo, ele tem certeza que ele não fez marketing e nem pediu pra ninguém deixar avaliação de 5 estrelas, então o que tá acontecendo? O coitado já tá se tremendo. Ele cai na cama se perguntando o que foi, como que isso foi acontecer. O Mayang chama ele, irmão. Quando ele olha, o Mayang fala, eu sei que você se esforçou bastante, meu irmão, e as coisas estão melhorando, porém não se empolga tanto não. O Peikian tá, eu vou me segurar aqui, tô muito empolgado. É claro. Ele se levanta, bom, não dá pra chorar leite derramado, né? Ele precisa descobrir onde que ele errou. Ele observa os comentários mais uma vez e percebe que tá todo mundo falando da arte. Ele decide pesquisar sobre isso e acha um tópico de que vários artistas parecem estar divulgando o jogo. E na hora ele vê o @Huan Guanjan, olha quem foi, né? Não, né? Agora ele ficou bravo. Que esse maldito tá me ajudando tanto no marketing? Tá com tanto tempo livre? Ele então manda mensagem pro Guanjan perguntando se ele divulgou o General Fantasma. O Guanjan fala que sim, ele até conseguiu outros amigos artistas pra divulgar. E falou pra todo mundo o quão bom foi trabalhar com o chefe Pei, que paga muito bem pelo trabalho de um artista. Finalmente alguém na indústria assim. O Peikian tá ali. Muito obrigado, mano. Coitado, o cara só queria perder dinheiro. Maldito. E o Guanjan diz que boa sorte pro chefe.
Ele tem certeza que no futuro ele vai fazer jogos ainda melhores. Uma semana depois, chegou a hora do sisteminha contabilizar tudo. E o coitado tá na sacada olhando pra tela. O jogo já lucrou $500 mil. Considerando tudo que ele já gastou, os investimentos, cálculo do sistema, ele ganhou 2.000 conto. O estado mental do coitado tá desabando. A única coisa que ele tem a favor dele é que o valor do sistema vai aumentar. A próxima data de acerto é em 3 meses. E o valor já vai estar em mais de 6 milhões. Ele provavelmente vai ter que contratar um local de trabalho caro, que custa uns 400 mil por mês. Ok. Mais uns 30 funcionários que custam uns 200 mil por mês. Mais um monte de equipamento bom pra gastar mais 1 milhão. Vai ser trabalhoso, mas talvez dê pra ficar no prejuízo. Dá. O então toca no ombro dele e fala que eles têm que ir Já comer... que um jogo grande desse jeito, que tem muitas pessoas para juntar, vai ser um gasto imenso e o jogo não vai estar pronto em um mês, de certeza. Só se for um jogo mobile, aí talvez. algo bom com esse sucesso todo. E o Peikyang concorda, se lembrando que falou pra ele que ia levar ele pra comer algo assim. Na escada, Mayang pergunta o que foi, ele parece estar preocupado. E o Peikyang fala que não é nada demais, não se preocupa, é só que ele tá muito atarefado com tudo isso. O Mayang fala que agora que ele é um chefe de um jogo de sucesso, ele devia contratar uma assistente pra ajudar. Opa! Que isso? Assistente? O Mayang disse que toda a história que ele vê é assim. O presidente sempre tem que ser mandão, dirigir uns carros de luxo, flertar com todas as garotas e jogar o trabalho da empresa tudo pra assistente. O Peikyang adora a ideia. É perfeito contratar um assistente pra gastar dinheiro. Ele precisa contratar uma profissional, daquelas que sabe fazer tudo. Dessa forma, ele vai ter alguém pra fazer um novo escritório, contratar um monte de gente, gastar um monte de dinheiro. Ele então vai até uma outra empresa dizendo que, tá procurando por uma assistente. O cara pergunta quais são os requisitos. Ele fala que ele quer a melhor e mais cara. O cara acho que não é bem isso. dá uma lista pra ele dizendo que todas essas são as melhores de toda a Randon. Elas são disciplinadas, talentosas, têm bom comportamento e conduta. Ele vê que tem uma garota chamada Shin Hailu, que trabalhou pra um vice-presidente Hailu? Caralho, eu já ouvi uma música sobre isso, não ouvi? de uma empresa estrangeira. Porém, não tá falando ali que ela deixou a empresa. O que aconteceu? O cara fala que, pelo visto, ele não acompanha muito as notícias. Nosso prata fica bugado, né? Do que ele tá falando? Então conta pra ele que o vice-presidente da empresa que ela trabalhava tentou fazer uma gracinha. Porém, tomou-lhe um tapa que a dentadura voou. Justo. Isso virou notícia e o Mereceu, otário. vice-presidente perdeu o cargo e ela renunciou. O Peikyang fala que quer essa então, porém ele tem um pedido. Ela pode dar sugestão quando ele perguntar, mas em qualquer outra situação ela deve ficar quieta e não questionar. O cara fala que ele pode confiar no profissionalismo dela. Ok. 3 dias depois, na segunda-feira, um carro para, todo mundo olha, a perna desce do carro e Ah, lá porra! vem ela, rapaz. Bravíssima. Como ganha dinheiro é assim. É a tal da Shin Hailu, salário de 30 mil. 30 mil? E ela abre a porta pro nosso guru ali, que vem todo torto do carro. Eles foram na parte da cidade que tem os escritórios comerciais mais caros. O atendente falou pra ele que se ele quiser um andar só pra empresa dele, ele pode ficar com o 17º. É lá em cima e é uma maravilha. Ó, louco, Já brabo. no escritório, nosso prota diz que a vista não é ruim. Não é ruim? Que isso? Não é ruim? Que isso? Fala logo que boa pra caralho. É lá em cima e é uma maravilha. Já no escritório, nosso prota diz Ó, louco, olha isto. Quem me dera ter uma vista dessas. que a vista não é ruim. O cara fala Do meu quarto aqui, mal dá pra ver o céu. Nem dá, só tem uma árvore pra ver e uma estrada. para ele que se a empresa é recente, o governo pode dar até um auxílio pra eles. Além disso, eles podem alugar ali com só 1 mês de depósito. É muito fácil. Nosso prota pergunta quanto custa e o mano fala que é 4 yuan, né, por metro quadrado. Nosso prota fala que é barato pra caramba e o cara toma um susto. Ele fica pensando que é 3.000 metros. Com todas as despesas juntas, vai dar mais ou menos uns 450 Só, era suposto ser 1 milhão. Tem que ser 2 andares, irmão. Vai fazer 2 andares que dá bom. mil. O atendente tá bugado, né? Esse garoto parece discreto, mas pelo visto é rico mesmo. Nosso prota solta um suspiro em pensar que é 1 yuan por metro mais barato do que eu estimava. Eu, infelizmente, vou economizar 90 mil por mês. O cara pergunta se ele tá satisfeito. O prata fala, né? Fazer o quê, né? Vamos alugar esse andar aí. Ele precisa de alguma forma começar a perder dinheiro, já que o General Fantasma tá fazendo sucesso demais. Por que ele não explica para as pessoas? Ok, é para se fracassar. Eu quero fazer um jogo para fracassar. Sei lá, inventa um motivo qualquer, tipo, eu preciso entender como um jogo fracassa para depois fazer um jogo que dê certo. Então eu quero que este aqui fracasse. Explica isso para as pessoas, irmão. Não tem nenhuma regra do sistema que não pode fazer isso. Então, faz isso. O cara então fala que vai preparar o contrato imediatamente. O prata depois conversa com a Hailu.
Diz pra ela que um ambiente de trabalho bom aumenta muito o desempenho dos funcionários e também melhora a imagem da empresa. Verdade? Ela vai anotando. Ele fala que a mesa de escritório tem que ser cara e elegante. Espero que o cara realmente era rico. Então por que ele não aparenta ser rico pelas formas que ele fala, pelo que ele era, ou não era na vida passada o considerado toque de Midas? Os computadores têm que ser os melhores. Mouse tem que ser bom, teclado tem que ser mecânico e o monitor tem que ser os melhores que tem. Um OLED? Caralho, É uma foda. empresa de jogo, então eles têm que ter tudo ponta de linha. Além Justo. disso, tem que ter planta, para o funcionário quando estiver estressado ir lá e ficar regando. Que? Eu pensei que, como é uma empresa de jogos, para quando uma pessoa quiser descansar, ter uma inspiração e ter uns videogames para jogar, né? Regar, que é isso? Pode parecer inútil, mas eles precisam de alguém também só pra ficar regando planta. Além disso, aquele lugar ali coloca um monte de esteira bem das mais caras possível. Como os caras ficam sentados muito tempo, é bom que eles esticam os pés um pouco. Sim. Além disso, coloca uma mesa de chá que é pra eles ficar bem relaxados. A Shinhalu diz que anotou tudo e pergunta pra ele qual o preço aceitável. Ele fala que ao menos 500 mil, mas o mais próximo possível de 800. Com aluguel, equipamento e escritório, ele já gastou próximo de 1 milhão. Bom. Então vai com a Hailu pra comprar uns terno, filho. Obviamente os mais Legal. chique, mais brabo. Ele não queria muito, mas como o sistema não falou nada sobre ele não poder comprar aquilo, ele comprou tudo. Entendi. E a Hailu ainda falou que ia comprar algumas roupas mais casuais pra ele. No caminho de volta pra casa, ela entregou uma lista de compras. A lista tinha vários itens meio que desnecessários para um local de trabalho. mas Perfeito. foi o que ele pediu. E ela fala que economizou o máximo possível. Não, não é para economizar não. Ela ainda leva ele numa casa que ela alugou pra ele. Ó, Nosso louco. prota fica impressionado que o sistema deixou isso acontecer. Pelo visto, coisas que influenciam na imagem do chefe realmente fazem parte da empresa. Entendi. Ela fala então pra ele descansar que as roupas vão ser entregues na casa dele. E ele pede pra ela, por favor, preparar os documentos dos candidatos que ele vai entrevistar. Ela diz que, claro, né, é responsabilidade dela. Algo que eu não tinha prestado atenção é que agora no sistema tem um tipo de requisito mínimo. Ele não pode Como assim? simplesmente, né, jogar tudo pro alto e falir de vez. Ele precisa ficar no prejuízo sem a empresa quebrar. Isso quer dizer que ele tem que entendi. contratar alguém não muito bom, mas também não pode contratar o delinquente. Nosso prota se lembra de outro cara inútil que ele conhecia da faculdade. Um mano que só ficava jogando o dia inteiro. Então, né? Se ele joga muito, talvez eu possa entender alguma coisa de games, né? Claro que alguém que joga o dia inteiro não quer dizer que saiba montar um jogo. Claro, mas sabe o que é um jogo bom e o que é um jogo ruim. Pelo menos isso ele Então sabe. ele vai até o cara e joga uma lote perguntando se ele tá disposto a criar um jogo. Se esse cara for trabalhar com eles, lá tem um monitor duplo e o melhor computador que eles podem ficar o dia inteiro. O cara pergunta o que ele vai fazer na empresa, e nosso prota fala que ele vai ser o testador dos jogos. É só Ok. ele literalmente ficar jogando. Se ele quiser, ele pode dar sugestão nos designs e nos jogos. O cara diz que vai pensar, talvez ele aceite. Vai pensar. Irmão, é a oportunidade da tua vida, irmão. Só vai. Mas o protagonista toca no ombro dele e fala que tá esperando eles na empresa lá em Shenhua-ville. Ele vai ligar pra ele pelo telefone. Agora pega esse dinheiro aí e vai cortar o cabelo. O gordinho pega o dinheiro e chora, dizendo que finalmente alguém reconheceu o valor dele. Um cara então chamado Huang Sibo, de cabelo amarelo, tá na frente da empresa, se perguntando se ali é o lugar onde foram criados os dois jogos lendários, a Solitária Rodovia do Deserto e o General Fantasma. É esse Ele entra mesmo. meio sem graça ali, abaixa a cabeça e vai pro Pô, elevador. rodovia do deserto é maluquice, tem dado certo. Quando a porta abre, aparece o chefe de planejamento da empresa Hangyang. O cara tem um salário de 7 mil. Ó, O louco. Ansibu toma um susto e cumprimenta o cara, que aponta pra ele e fala: a empresa aqui tem exigências bem altas, tá? Tu não vai ser contratado. O moleque fica se perguntando: caramba, não esperava que até ele viesse fazer entrevista. Será que foi pra lendária Tengda? Ele vai pro 17º pensando: se até o Liu tava com aquela cara triste, provavelmente ele não foi aceito. Pois. Se um cara experiente como ele não foi, imagina eu. Calma, irmão. É o teu portfólio que nós queremos. Só vai. Ele chega ali na recepção e fica impressionado que elas são gêmeas. Elas então falam que vão levar ele até Caralho, é isso. Pô, cara. Não, você visse gêmeas já. Meu Deus, desconto. Mentira, isso é normal. Calma, não sou um otaku na vida real, não. a sala de entrevista. Já tem um monte de coisa instalada, computador brabo e gente trabalhando. Ela bate na porta chamando pelo chefe Pei, que manda entrar. Nosso prota fala pra ele se sentar. Ele vai meio ali sem graça e dá olá Bonitão, tá? Caralho. Não gosto muito desse sofá, mas o resto, o ambiente, tá legal. pra ele. Que percebe que a xícara é de prata, né? Dá pra ver que os caras aqui gastam grana. O Pei pergunta onde ele trabalhou, e o cara fala que trabalhava na Shangyang. Ele vê o Pei Yang rindo e fica meio desgraça, ele tá rindo da minha cara. Realmente eu não devia ter vindo aqui. Eu sou só um iniciante nessa indústria.
O Pei fala que é excelente. Já fala que ele atendeu todos os requisitos e pergunta quando ele pode trabalhar. É isso? O cara fica bugado depois de amanhã. O Prata então fala pra ele trazer a carta de demissão que ele já avançou o contrato, tá perfeito. Porém, pergunta quanto ele quer receber. Meio sem graça, o Wang fala que 2.100 pra ele é o suficiente. Muito barato, não vem com essa não. Não acho isso um exagero. Nossa, o Prata põe a mão na cara e ele já fica, desgraça, eu sabia que eu exagerei. O Peiqian começa a listar todos os gastos que ele vai ter pra trabalhar naquele lugar. E com isso fala que a empresa vai pagar ao menos 3.500. O Wang fica bugado sem saber, nosso Prata fala 4.000. Foi a famosa negociação reversa novamente. Sem graça, ele diz que tá bom, né? Nosso Prata fala que tá decidido e dá as boas-vindas à empresa. O coitado vai embora se tremendo todo. Ele continua recusando todo o cara experiente que pode fazer a empresa dar certo e contratando todos os jovens com a desculpa que eles têm um olhar visionário. Uma semana depois, o Mayang tá indo visitar no Suguri. Quando ele entra na sala, ele pergunta como estão indo as contratações. O cara já foi demitido? Que é isso? Não era a pessoa que fazia tudo errado? Realmente o que ele fez deu errado? Por que ele tá dando certo? Por que ele não parou? Por que ele saiu da empresa? O protagonista dá pra ele a lista. O Mayang, obviamente, toma um susto, falando que o pessoal ali parece muito novo e sem experiência. E irmão, tu não tem experiência nenhuma e também fizeste um jogo de sucesso. Quem estás falando também? Pergunto por que ele ainda não contratou nenhum designer-chefe. Por acaso ninguém se inscreveu pra essa vaga? O Peiqian fala que um monte de gente se inscreveu, porém ele rejeitou tudo. O Mayang pergunta o porquê, e nosso Prota explica que é porque esses caras são muito antiquados. Sem contar que eles não têm paixão pelo jogo. Então ele vai ser o designer-chefe. E vai pedir só uma ajuda. Meu Deus, entendi. Se design era pra dar errado, então, ok, eu vou fazer isso com as minhas próprias mãos. Caralho, o cara é gênio. Daquele loirinho que ele contratou. Vendo o currículo, o Mayang fala que o cara não parece muito experiente, ele tem certeza disso? O Peiyan fala que sim, até porque ele tá querendo alguém que não consiga ver o quão idiota tá sendo as ideias dele. Além disso, eles têm um humano gamer lá que joga o dia inteiro. Com uma dupla infalível dessas, não tem como a empresa dar errado. O Mayang pergunta quando eles vão realmente começar a trabalhar e vai ser amanhã. Ok. Ele faz um anúncio pra todo mundo da empresa dizendo que amanhã as coisas realmente começam. E o pessoal parece ansioso pra finalmente começar a trabalhar. Mesmo que seja um 996. Isso quer dizer trabalhar todo dia 12 horas por dia. Ele não tá nem aí, ele vai dar o melhor dele. Entendi. Mas é a melhor forma de perder dinheiro. Quanto mais pessoas trabalham, mais elas têm de receber. Então, absurdo. Quem fala? Pra comemorar o início de trabalho amanhã, todo mundo desliga o computador e vai pra casa agora. O Wang Sibo, que tava a ponto pra trabalhar, toma um susto. Que desgraça é essa? Nosso Prota fala que é sexta-feira. Hoje é dia de rolê, pô. Vamos dar descanso, vamos pra casa todo mundo. Ele olha pro relógio, ainda é 3 da tarde, mas o que eles vão fazer agora fora do trabalho? Em casa, nosso Prota vai mais uma vez pra sua reunião mental. Pô, o cara é gênio, já tá com uma mansão, pô. Que isso, já tá bem. Pensar qual vai ser o tipo de jogo perfeito pra ter prejuízo dessa vez. Um deles diz que o maior objetivo é escolher a direção errada e garantir que os funcionários não percebam. Como a indústria mobile tá indo muito bem, eles têm que evitar isso. Que tal tentar criar um jogo de computador pra competir com um dos maiores de todos? Opa, interessante. Dá uma ideia de fazer aquele estilo de jogo. Um estilo que eles não contam, mas todos eles concordam que a empresa inteira Dark Souls? Consegue fazer. Um Souls-like? Eles contrataram Metroidvania, que já não tá indo tão bem, será? Um monte de gente amadora. E não que não esteja indo tão bem, mas já não é tão um sucesso quanto antigamente. Aquele estilo seria impossível. Ele então, no dia 12, chama todo mundo pra reunião. Como Caralho, eu vi um barulho. Ninguém trabalha, né? Quando tem reunião, tá todo mundo focado. Ele então revela que eles vão fazer um jogo de tiro em primeira pessoa para computador. Tudo que ninguém ali nunca fez. O Wang vai falar alguma coisa e diz: ei, já para aí. Não vai nem ser pra mobile. A meta deles é dominar a indústria, então eles nem querem se preocupar com um jogo insignificante. Na Tengda, ou eles vão pro sucesso ou pra falência, não tem meio termo. O pessoal bate palma, né? Realmente é o chefe, ele tá em um outro nível. Tá no outro nível pra falir a empresa, é isso. Então aponta pro Huang Sibo e pro Bao Shu e fala que os dois são responsáveis por tudo dessa vez. O Bao Shu vai desenvolver todo o conceito do design e o Huang vai fazer toda a parte de execução. O coitado bugou, ele precisava de mais uns 6 anos de experiência pra fazer algo assim. Porém o Peiqian avisa, pra esse jogo eu tenho 3 requisitos. Precisa ter uma história interessante, precisa facilitar ao máximo para os novos jogadores. E por último, ele quer armas incríveis que vão poder ser compradas por 888 yuan. 700 conto na arminha do jogo. Eles podem decidir o custo do período de teste e é isso. Alguma pergunta? O Huang quer falar alguma coisa, mas nosso guri só corta e diz que é isso. Ninguém pode falar nada. Perfeito. Todo mundo bate palminha.
O Caralho. Baochu começa a desenhar e o coitado ali já começa a fazer o projeto. Mas o outro não era só beta tester? Como assim? Ela agora vai desenhar também? Enquanto o Mayang vai ficar responsável em ajudar os outros e aprender o máximo possível. Ok. Se tiver algum problema, principalmente relacionado a dinheiro, é só informar ele. Ele tá confiante. Jogo em primeira pessoa, ninguém quer saber do modo história. Normalmente o pessoal só quer trocar bala. Isso quer dizer que vamos fazer um monte de coisa que ninguém nem vai jogar. Isso sim é um trabalho inútil. Bom Sem ponto. contar que jogador experiente gosta bastante de mirar. Se ele deixar a parte da mira muito fácil, eles vão odiar. Além disso, com um pagamento de 888 por arma, fica inacessível. Ele tá tentando pegar tudo que tem de bom num jogo chamado Gounder e Strike Eu conheço esse jogo, pensei na mesma coisa. e fazer ao contrário. Com quase ninguém da equipe sabendo como fazer um jogo FPS, isso tá fadado ao fracasso. Exato. Na cena seguinte, o Huang Sibu já tá falando: eu vou fazer hora extra mesmo que ele diminua meu salário, eu não quero saber. O Baochu entrega algumas coisas pra ele e eles param pra conversar. E parece que tão inseguro com criar um modo história. Não vai dar pra competir com as outras empresas gigantes. Eles vão ter que focar ao máximo em conseguir reduzir os custos ao criar os personagens. Por que tá te falando em custo? Tu só és designer, gasta o que quiser e é isso, só vai. Como o jogo é em primeira pessoa, já dá pra reduzir o custo aí facilmente. Se eles seguirem o tema zumbi, vai ser muito simples, só precisa de zumbis e mercenários fácil. Ok. Depois é só pegar o modelo base e pintar de outra cor. Pronto, já tem vários zumbis. O Sibo fala que é uma boa ideia. Porém vai ser Não difícil é. criar uma história original só com um zumbi e mercenário, eles precisam de algo a mais. O cara diz que tem uma ideia, ele só precisa de uma garota. E ele vai fazer ela uma mudinha ainda, vai ficar perfeito. O Como assim? Buga vai fazer ela muda? E o Baochu explica que é algo pra economizar. Dessa forma, não precisa contratar ninguém pra fazer a voz, né? Faz sentido. Bom ponto. Eles vão transmitir as emoções dela só na base das expressões. Mas é difícil fazer isso, irmão. Vai ser muito difícil. Tem que fazer um modo de história absurdo. The Last of Us dá pra perceber bastante pelas faces, então. Vai ser como uma luz na escuridão. Os dois continuam conversando sobre várias ideias e o tempo passa. Já estamos em 14 de novembro, numa quarta-feira. Nosso guri tá na faculdade. Ele queria estar na empresa lá com os funcionários dele, jogando aquela desgraça que ele fez no celular. Quando recebe uma mensagem falando que terminaram os rascunhos, é pra ele dar uma olhada. Tem muita letra pra ver, o texto é muito grande, então ele só decide ver se já fizeram as 3 coisas que ele quer. Vai ter modo história, a dificuldade vai ser fácil e vai ter arma épica, então tá perfeito. Ó, louco, bom. Obviamente ele deveria ter lido um pouco mais, né? Já estamos em 18 de novembro e faltam 67 dias pro ciclo fechar. Nosso guri tá vendo que a grana no sistema só tá aumentando, enquanto na conta pessoal dele ainda não tem nada. Por que é tão difícil perder dinheiro? Nessa hora o Mayang entra e avisa. Ele descobriu que tá todo mundo da empresa trabalhando escondido. O nosso guri toma um susto, mas que desgraça, por que eles estão fazendo isso? O Peikian fala, eles estão ficando aqui, mas eles estão trabalhando ou jogando? O Mayang fala, eu acho que ele tava jogando na verdade. Boa, Nossa, isso. ufa, ainda bem. Ele se senta e pergunta, você tem certeza que o Huang tava jogando? O Yang diz que sim, foi por isso que ele veio avisar. É um desperdício dos recursos da empresa esses caras ficarem jogando. O Peikian fala que não tem necessidade. É melhor que eles fiquem jogando do que trabalhando, né? É Eles isso? são uma empresa de jogo. Provavelmente ele tava buscando inspiração nos outros jogos. O Mayang pergunta, então a gente deixa eles em paz? Sim. O Peikian bate na mesa e diz que sim. Aqui na tenda, eles valorizam o bem-estar dos funcionários. Além disso, nas horas extras, eles vão pagar 1,5 a mais. E no final de semana, eles vão Isso vai incentivar as pessoas a trabalhar mais. pagar em dobro. Ele entrega uma folha pro Mayang e fala que é pra ele anotar cada segundo extra que eles ficarem nessa empresa. Quando ele se vai, ele se senta pensando que é um gênio, finalmente vai conseguir gastar mais dinheiro. No dia seguinte, hesitante, o Huang vai lá e bate na porta. Nosso prata fala pra ele entrar, e ele vem com uma folha meio inseguro falando que são os recursos que eles precisam comprar. O Huang tá pensando, ele fez o melhor dele para encontrar recursos de qualidade boa e preço razoável. Não deve haver problema, né? Vê na lista, nosso prata Muito tá bugado. barato. Como que ele conseguiu economizar tanto? 670 mil pra fazer o jogo inteiro? Já a devolve e fala, eu quero que você refaça isso aqui com o dobro do orçamento. Desgraça, preciso gastar dinheiro. O Huang buga, né, e fala que tudo bem. Porém, então ele pergunta, eu quero saber sobre qual vai ser o nome do jogo. Ele diz que o tal do Baochu tá querendo dar o nome de Fortaleza do Oceano. Porém, ele acha estranho e quer que o chefe decida o nome. O Peikian reconhece o nome como um filme fracassado da última vida dele. E com isso, Fortaleza do Oceano é o nome Ok. perfeito, vamos usar esse mesmo. O Huang, obviamente, tá se esforçando bastante pra trabalhar, conversando com todo mundo da empresa e aumentando o orçamento já que o chefe pediu.
Ele se sente... Nervoso. Não. Do absoluto nada. Mas e quando recebe uma mensagem, caiu o salário, porém caiu bem mais do que ele esperava. Será que é um erro? Ele vê a Shin Hailu passando e pede pra falar com ela. E mostra, né? Eu, assim, acho que recebi o salário errado, sabe? Eu ganhei mais do que deveria. A Shin Hailu fala pra ele que tá certo, é o pagamento por hora extra. O coitado toma um susto e ela fala que é normal da empresa. O coitado achou que nunca ia receber o lendário pagamento de hora extra. Na empresa todo mundo chora. Eles acharam estranho que o chefe Pei não falou nada quando eles trabalharam mais. Porém, tudo ficou claro agora. Ele sabia das horas extras desde o começo e simplesmente deixou eles fazerem o que queria. Só que ele pagou bem mais. Tá todo mundo motivado. Meu Deus, os caras são loucos. Enquanto Psicopatas. O sofá tá desacreditado porque... Se bem que as pessoas que nunca trabalharam antes são as pessoas que têm mais energia. São as pessoas que querem fazer as coisas dar certo. São as pessoas que... Então eles têm mais sonhos, mais perspectivas de vida, querem subir, querem conseguir. E este é o cenário perfeito para eles conseguirem fazer as coisas decentes. Pô, o cara tá dando tudo certo e mal sabe ele. Tão difícil assim acabar com o dinheiro desse sistema maldito. Reunião de emergência eles precisam gastar impulsivamente. Porém, todos os clones tá exaustos, já gastaram tudo que dava na empresa, não tem nem mais onde enfiar dinheiro. Isso tudo é culpa da desgraça do General Fantasma que não para de lucrar. Meu Deus, sério? Tem uma ideia. E se eles fizerem uma viagem de funcionário? Porém, o sistema não vai aceitar se for só isso. Então ele decide fazer uma viagem para lugares onde tenham empresas com jogos de FPS. Dessa forma ele pode gastar muito com hotel, viagem, avião, tudo mais. Bom. E ainda usar a desculpa de que tá levando os Eu funcionários... pensei que noutro cenário, tipo, vamos para um lugar onde houve uma guerra para tirar inspiração, para ver como é que não é, para as pessoas ficarem motivadas, ok, isto foi o que aconteceu aqui, para ser mais realista, só que depois as pessoas não iam conseguir colocar nada no jogo e assim ele gastava mais dinheiro, mas para empresas FPS eles vão conseguir tirar informação das pessoas e aí vai dar certo. Para aprender. Então ele chama a Hailu e fala todo o plano para ela. Ela anota tudo e um tempo depois o pessoal já tá conversando sobre isso enquanto joga. Realmente eles vão viajar só pra aprender, que doideira. Eles só acham peculiar que ninguém nunca nem tratou eles tão bem assim, é bizarro. Tá todo mundo só imaginando pra onde eles vão e o Wang fala pra eles focar no trabalho. Quando o Pei-Kyan recebe o orçamento ele fica assustado, é só 150 mil, que desgraça é essa? A Hailu pede desculpa, dizendo que fez o melhor dela pra baixar os preços. Esse é o problema. Pelo visto, gastar muito numa administradora não foi uma boa ideia. Pois, agora ela é boa no que faz, né? Ele pergunta se não dá pra fazer a viagem executiva em vez de econômica. Porém, o sistema dá o aviso. Não pode, né, safado? Vai contra as lógicas. Nosso guri, coitado, Verdade. Não tem opção. Ela então vai entrar em contato com as empresas para agendar tudo. O gerente da empresa que eles vão visitar, a Sunstrike Studios, fica sabendo da tal da Tengda. O coitado tá bugado. Que tipo de empresa planeja um intercâmbio da empresa? Que desgraça é essa? A atendente fala que é a empresa do jogo General Fantasma. O Zhou Muyan, o dono da empresa, conhece o jogo. E como tá fazendo sucesso, ele pensa que vai ser uma boa conhecer o dono. E com isso, então, ele aceita o tal intercâmbio e diz que vai receber pessoalmente. Ó, louco, legal. A atendente confirma e depois entrega pra ele uma lista de demissão dos novatos. Ele dá uma olhada, fala pra demitir todo mundo, exceto o tal de Lin Wan. E já vai embora sem falar mais nada. A atendente fica se perguntando por que essa pessoa não foi demitida novamente. Quando ele se senta na cadeira, ele pensa sobre isso. A razão para não demitir essa tal de Lin Wan é porque ela é neta de um chefe de uma empresa gigante. Entendi. O cara pediu pra ele deixar ela trabalhar lá e mostrar pra ela o quão ruim as empresas são até ela pedir demissão e desistir. Porém, claramente, não importa tudo que tá acontecendo, ela não desiste. Então, ele não pode demitir. Um tempo depois, eles já estão no hotel. E o Mayang tá reclamando que tem que ficar chamando o prota de chefe. Ele quer chamar ele tipo mais de amigo, tá ligado? Porém, nosso guri fala que isso não pode não. Ninguém pode saber que eles se conhecem, já que ele é um espião especial. No outro dia de manhã, eles já estão tudo indo pra empresa. E o funcionário dele tá impressionado. Uma empresa como aquela que tem o próprio prédio deve ser muito boa e paga bem. Sim. O cara da empresa então vem receber ele. E na recepção, o Zhou Muyan tá preparado lá, fia. Arrumou até um topetinho e tirou. Caralho! Quando ele vê o terno do Prota, já fica bugado, né, fio? Rapaz, é um safado rico do caramba. Eles mostram a sala de gravação. Ó, louco! A sala de treinamento pra design, alguns cosplays que eles têm, a área pra lazer e tudo mais. Porém, o Wang se... Ó, louco, o PS4 aqui, claramente o PS4. Que a única coisa que tem na sala de lazer deles é uma TV, pensa que não faz nem sentido, né? A deles é bem melhor.
A sala de descanso dos caras tem um sofá. Pra uma empresa tão grande, é impossível caber todo mundo. A área de comida tem uns 4, 5 salgadinhos ali e ainda tem um aviso de não pega muito. Rapaz, comparado com a empresa deles, né? É. Tá ruim pra caramba. O Zomuyan que tá bugado, né? Desgraça, por que os funcionários dele não parecem impressionados com a nossa empresa? Ele tava esperando ouvir um monte de elogio, porém tá um silêncio total. O Mayang se lembra que o Prota pediu pra ele fazer perguntas nessa hora. Ele então fala, caramba, hoje é sábado, por que tem tanto funcionário fazendo hora extra? Os dois da empresa ali se olham, né, pensando que assim, nessa empresa não é hora extra trabalhar no sábado, os caras trabalham todo dia da semana mesmo. O Sebo fala, eles estão trabalhando porque fazer hora extra é normal, não é? O Yang fala, entendi, realmente é bom poder ganhar um dinheiro extra. Tem tanta gente fazendo hora extra que vocês devem gastar bastante pagando isso. O coitado obviamente congela, até parece que eles pagam alguma coisa. Caraca! O Pequeno segura o Yang, fala pra ele para de perguntar essas coisas pros caras. E o Wang pede desculpas por ele, falando que ele não entende muito da indústria ainda. O cara fala que tá tudo bem e que vai levar eles pra uma reunião pra compartilhar experiências. E eles vão andando ali nos corredores da empresa, vendo todo mundo trabalhando. Enquanto alguns comentam que o espaço do trabalho ali é bem apertado. O Wang fala que parece um espaço normal, pensando que na verdade o problema é que na tenda que o negócio é gigante. Pois. O Zomuyan escutou isso, né? Rapaz, apertado aqui, a nossa empresa até que é boa. O Wang faz uma apresentação sobre por que o jogo General Fantasma fez sucesso. A primeira razão foi ter utilizado um estilo artístico inovador e ousado. A segunda foi o respeito pelos consumidores no baixo custo das coisas. Fez com que qualquer pessoa se sentisse bem jogando sem precisar gastar muito. E a terceira coisa é que ele não gastou absolutamente nada com marketing e só usou redes sociais. O nosso Prota tá ali, desgraçado, explicou bem, mas não foi nada do que eu queria. É, exatamente. Depois, o Muyan tá olhando pro Prota pensando que o cara é um louco. O cara não gastou nada com marketing e ainda contratou novato pra ser artista. Sim. Realmente é um jovem de muita atitude e coragem. O Zomuyan então vai lá na frente e anuncia que eles estão preparando um jogo de tiro chamado Buraco da Bala. Que bosta. Meu Deus. E o objetivo é superar o Counter-Strike. A coisa mais importante do jogo vai ser a dificuldade. Jogo de tiro, normalmente quem gosta é veterano, então eles vão fazer algo desafiador. Eles estão trabalhando duro no visual e tem até mesmo militares no projeto. Eles vão deixar o jogo grátis, porém os equipamentos custarão bastante. O Wang Sebo fica com medo. Parece o jogo que eles estão criando, só que na versão com tudo que o pessoal gosta. Talvez calma, irmão, calma. Lançarem ao mesmo tempo, isso vai acabar com a fortaleza do oceano. Porém, quando ele olha pro lado, o Protinha tá sorrindo. Ele começa a pensar que ele veio até ali só pra verificar a abordagem dos caras. E agora ele tem certeza que vai ser um sucesso a Fortaleza? Ou por que... Mas por que ele tá falando isso? Eu já tava na vida passada, eu já não conheceu o jogo, se fez sucesso ou se não fez? Que burrice é essa, irmão? Tá tão confiante. Um tempo depois, o Protinha agradece por tudo e o Muyan fala que foi um prazer ter ele ali na empresa. Quando ele tá indo embora, uma amigona finalmente dá uma olhadinha. Opa, que isso? Ela diz pra ele esperar um pouquinho. Olha quem é, a tal da Lin Wan, a neta do cara lá que é dono de uma empresa gigantrógena. Ela fala que quer perguntar uns negocinhos pra ele. Ela então pergunta se ganhar dinheiro é o maior objetivo ao criar um jogo. O Peikian responde que o maior objetivo é trazer alegria. Até porque, na verdade, o maior objetivo dele é perder dinheiro. Exato. Ela sorri feliz e pergunta se a companhia dele não tem um sistema de demissão. Ele fala que óbvio que não. Cada empregado na empresa é como família. Eles têm que crescer e aprender juntos, jamais abandonaria nenhum. Até porque, né? Como é que ele vai gastar dinheiro se ficar demitindo os outros? Ela pergunta se os funcionários da empresa dele fazem hora extra. Ele diz que tem que fazer o melhor pra mandar eles pra casa, mas tá difícil ultimamente. O máximo que tá dando pra fazer é pagar mais pelas horas extra. Ela pergunta se ele tá realizando uma espécie de sonho gamer. Ele fala que não, a meta dele é fazer dinheiro. Ela fala pra ele parar de mentir. Se ele realmente quisesse ganhar dinheiro, teria colocado um preço bem maior no General Fantasma. Porém, ela então agradece por ele ter respondido as perguntas e se vai toda feliz e radiante. Nossa, o Guri fica bugado, né? Quem que é essa louca? Não sei. Já um romance, olha lá. Oh, será romance? Opa, eu gostei. No seguinte, ela já foi falar com o Zomuyan pra se demitir. Que tá todo feliz. Ufa, finalmente eu consegui fazer ela enxergar a escuridão dessa empresa. E pergunta pra ela, você vai desistir a indústria dos jogos? Ela diz que não. O coitado fica bugado, então por que a maldita tá se demitindo? Ele pergunta se ela encontrou algum problema. Ela fala que ela só sente que ali não vai dar pra alcançar nenhum sonho dela. E ela queria tentar um outro lugar. Onde será que é, né? Ô, louco, Mordecai, do nada! E ela queria tentar um outro lugar. Onde... Ô, louco, olha o Mordecai aqui. Caralho, do nada, participação especial. Será que é, né?
De volta na empresa boa, o Prota pergunta pro Huang se ele quer adiar o projeto, que fala que óbvio que não, eles estão trabalhando duro, não precisa. O Prota já tá de desgraça, deixa eu ver esse jogo, com medo já do negócio tá bom, né? O Huang fala, relaxa que eu vou te mostrar agora mesmo. No modo história, os jogadores vão lutar de um andar baixo até o topo, e tem um total de 6 horas de duração. Eles também vão lançar junto uma arma que vai custar 888 como ele pediu. O pequeno tá suando desgraça, não tá igual Counter-Strike, mas já tá muito bom. Ele mandou esse desgraçado fazer um jogo decente. Ele se lembra que, na verdade, né, ele mandou dobrar o orçamento. Provavelmente ele tem culpa nisso. Exato. Porém, o Prota pensa que competir com os outros só com isso não vai ser o suficiente. Pô, mas o jogo tá legal. Se fosse, sei lá, esqueci o nome, um roguelike. E essa arma cara também não vai dar tão bom. O Huang pergunta se ele quer ver o resto do jogo e nosso Prota fala que não. Depois ele dá uma olhada na revisão oficial. Ele vai embora confiante, já que eles vão lançar junto com o buraco de bala. Com uma competição dessas, com certeza não vai ter como eles vencer. A derrota vai ser amarga, ou doce no caso, né? Olhando no sistema, ele diz que finalmente ele tá começando a entrar em prejuízo. Boa! Só vamos! Pra gastar tanto, mas ele tá conseguindo. Ele só precisa se esforçar pra gastar os últimos 100 mil que ele tem. Ele então chama a Hailu e fala pra organizar um evento amanhã pra comemorar a conclusão do jogo. Eles vão comer um ótimo restaurante e depois vão todo mundo pra um karaokê. Reserva todas as salas. A Hailu fala que isso é uma sexta-feira, mas nosso Prota fala que seria injusto usar um dia de folga deles pra isso. Ela diz que entende e então avisa que aquela garota lá da outra empresa veio aqui encontrar eles. Ele tá pensando que a garota não precisa de dinheiro, isso é impossível. E a Hailu diz que percebeu que ela provavelmente é de uma família rica. Porém, ela parecia meio distraída e perdida e provavelmente não muito boa no trabalho. Nosso Guri pensa, rapaz, acostumada a gastar dinheiro e ainda não muito boa, tá perfeito. Ele nem entrevista e fala que pode contratar. Paga 4 mil por mês pra ela e deixa ela fazer o que quiser hoje. Amanhã eles passam algumas atividades. A Hailu já entra na sala e parabeniza ela, foi contratada. É só assinar isso aqui que você recebe 4 mil no mês. Ela já fica toda feliz. E quer saber, né, o que eu vou fazer de trabalho? A Hailu fala, seu trabalho é vir pro karaokê amanhã. Ela fica bugada ali, mas calma aí, como assim? O jogo já foi lançado e o Baoshu tá largado na cadeira. O Huang comenta que parece que o chefe não divulgou nada ainda. O Baoshu fala que o chefe pediu pra não divulgar. Ele tem confiança que ele deve ter... Pô, por um momento eu me assustei. Eu fiquei, que isso? Que peito é esse? Mas não é cadeira, caralho. Porra, parecia muito do nada, caralho. Algum plano maior, né? O Huang se senta, realmente não precisa ficar inseguro. O chefe sabe o que faz. Eles estão sem o que fazer, então decidem chamar um grupo pra testar o jogo. Eles não conhecem ninguém na empresa que gosta de FPS, e um amigo deles fala que eles podem chamar um grupo de Counter-Strike. Porém, o Huang fala que isso não é muito certo, ficar usando os outros de cobaia sem eles saberem. Porém, a Lin aparece dizendo que ela conhece várias pessoas e pergunta se quer que entre em contato com eles. Opa, bom! O Huang fica assustado e pergunta de onde ela conhece. Ela fala que quando estavam testando o buraco de bala, ela conheceu todos, já que ela entrava em contato, e por isso que ela, né, tem um número. Ele fala, então, perfeito. E num apartamento tem um Gura ali jogando no 76 polegada. O cara, pelo visto, é um monitor bom. Safado, tá até com a camisa do time. E recebe a mensagem da Liu Wan pedindo ele, né, pra dar a testadinha. O cara pensa que é do buraco de bala, mas ela fala que é de outro jogo. O cara fala que ela é ousada por largar a empresa no momento que o jogo tá lançando. Ainda mais que considerando, normalmente a equipe ganha muitos bônus. Ela fala que o bônus não significa nada pra ela. Ela diz que a empresa que ela tá trabalhando agora é muito melhor, então para de falar besteira e testa logo. Ele pergunta se a empresa vai pagar pelo menos 500 por teste. Ela fala que não, mas ele ganha uma Desert Eagle no jogo. Ele fala que a nova empresa dela é mão de vaca, então. É por isso, tem que pagar. Paga ele, paga logo. O que pede pra... Se bem que pagar, não paga, assim ele não produz e assim ganha dinheiro. Ai, bom. É isso, não paga. O jogo, mas não vai dar um centavo. Ela fala que ele pode confiar, a empresa não é mão de vaca. Eles vão dar até uma arma épica permanente. Ele fica com raiva, por que ele vai querer uma arma épica de um jogo que ele nem sabe se vai fazer sucesso? Exato. Ela fala que a arma vai custar 888. Ele já toma um susto, mas que desgraça de jogo é esse? É mais fácil um assalto à mão armada do que pedir 800 na arminha. Porém, né, vai fazer o quê? Ele decide dar uma testada pela amiga. O nome parece um lixo, porém, até que os gráficos não é tão ruim. Porém, já dá pra ver que é um lixo, já que tem só uma arma na loja inteira. Ele pensa que não vai dar pra jogar, né? Porém, ele vê que tem modo história e decide dar uma testada. Ele vê então ele ali acordando no meio de um monte de bicho. Se levanta, cai e recebe até um tutorial de comandar. Ele abre a porta esperando que não apareça logo um chefão. Mas é óbvio que vem um zumbizão. Ele pega a glocona no bolso do bicho e manda ele pro além.
Porém, ele foi mordido e infectado, então ele vai morrer. Sério? Nessa hora, de repente, uma garota para na frente dele, puxa o sangue dela e taca nele. Com isso, ele é curado. The Last of Us. Todinho, meu Deus. Não é possível. Ah, meu sangue é cura para... Meu Deus, hoje é tão The Last of Ele tenta Us. se comunicar com ela, porém percebe que ela muda e fica impressionado. Realmente é uma história muito original. A parte mais interessante é que como é fácil de acertar as balas e é fácil de controlar, você usar uma arma grande pra sair explodir no cabeça é muito satisfatório. Ele continua jogando, enfrentando o chefe, dando bazucada e explosão atômica, ele acorda no helicóptero e termina o jogo. E aí já começa a enviar pros amigos falando que o jogo é muito bom. Nosso prota tá voltando na empresa, confiante que esse jogo finalmente fracassou. Ao entrar, não tem ninguém na recepção. Quando ele olha, o Wang tá parado na tela. Ele percebe que ninguém tá olhando pra ele e pensa que, pelo visto, um fracasso tão grande abalou todo mundo. Por mais que o objetivo dele seja perder dinheiro, ele sabe que todo mundo se esforçou e também não é ruim fracassar assim. Ele decide então dar algumas palavras de conforto. Quando ali um Wan vê que ele chegou e avisa todo mundo que começa a comemorar, bater palma, uma alegria aqui só. Vixe. Nosso guri tá bugado. O Wang já vê na cara dele: chefe, eu aprendi muito trabalhando pra você. Eu não tinha entendido por que você não queria promover o jogo, mas agora eu entendo. Realmente um jogo bom de verdade só precisa de bom feedback dos jogadores e tudo vai dar certo naturalmente. O Peikian já quebra. Pera, você não tá me dizendo que o jogo ficou popular, né? Ele já joga o bração pra cima, pode continuar atualizando a plataforma. Popularidade, número de jogos ativos ou até lucro, a gente destruiu o buraco de bala. A Riley já traz uma garrafa de champanhe gigantesca. Pum, história, carnaval, todo mundo feliz mesmo. Cara, tô triste do cara. Vendo pra tá indo tranquilo. Pô, tu não tens nada a fazer nada, irmão. Tens estado só deitado e pensar como gasto dinheiro. Que trabalho fácil, tens estado com uma vida ótima, não vem com essa não. Eles pensam que realmente estava tudo dentro dos cálculos dele. Esse sucesso nem foi uma surpresa, isso que é confiança. Nosso guri cai do outro lado se perguntando: o que eu fiz de errado de novo? Como é possível? Não faz sentido nenhum, como é que eu não consigo fracassar? Eu não deixei o Guangjian ajudar nesse projeto que era para não ter ninguém me divulgando, então onde deu errado isso? Os comentários tá uma bagunça e não dá pra ter a mínima ideia do porquê ficou popular. Porém, ele pensa: calma, eu sou o chefe, eu vou perguntar pro Wang pra ele analisar isso. E manda uma mensagem pra ele fazer a análise do sucesso, tanto em design quanto marketing, e enviar pra ele. Na discussão dos clones, eles falam que eles cometeram um erro grave ao ter um bom modo história com um jogo fácil de jogar. Acabou atraindo muitos jogadores casuais. Sem contar que a única arma que vende a 888 fez com que aqueles que gostem de gastar dinheiro entrassem só pra dar uma ostentada. Olhando os lucros do sistema, Caralho. ele tinha que ter ganhado ao menos 500 mil e conseguiu 600. No final de todos os cálculos, ele ganhou 6 mil trabalhando 3 meses. O coitado tá ganhando menos que qualquer funcionário. E agora, Meu Deus, já tá. com mais um jogo fazendo sucesso, vai ficar mais difícil ainda. Porém, ainda faltam 2 dias pro sistema terminar os cálculos. Ele só precisa gastar tudo que for possível nesse tempo. Ele já deu um aumento pra todo mundo. Ou pelo menos, né, tudo que o sistema permitiu que ele aumentasse. Além de ter dado mais 1000 yuan pra todo mundo que participou no projeto. No caso, a empresa inteira. Ele fala pra Hailu criar uma nova cláusula que permite que todo mundo gaste até 3.500 da empresa, desde que sejam coisas pra auxiliar no trabalho. O Wang tá trabalhando todo feliz, quando mais uma vez ele recebe a notificação. O cara já tá ganhando 15 mil ao mês, filho. O cara é muito absurdo. Todo mundo no escritório tá bugado, receberam pra caramba. A Hailu ainda passa distribuindo um ticket de alimentação com 1000 conto. Caramba, fi. E ainda avisa que a empresa vai ajudar a pagar com 3.500 de qualquer coisa que eles precisem no trabalho. O Baoshu percebe na hora, ele consegue comprar até coisa do jogo com isso aqui. O pessoal já tá começando a ficar assustado, o chefe é bom demais. A Hailu fala que não tem por que eles ficarem tímidos, e hoje eles podem até sair mais cedo do trabalho, já que o chefe vai levar todo mundo pra uma comemoração. O jogo já lançou mesmo, é isso? Não, ironicamente, ele avisa eles que eles estão ali pra comemorar, mas ainda vai contar como horário de trabalho. Ok, então, né? Ah, porra. Ele avisa todo mundo. Já que é obrigatório, não tem como não ir. Pra usar os R$1.000 que ele deu de bônus e mais os 3.500, é bom todo mundo gastar. Agora vamos logo, todo mundo vai feliz da vida gastar o dinheiro. Ele vê todo mundo entrando nas lojas, conversando do que vai comprar e já fica confiante. Finalmente ele vai conseguir perder um pouco. O pessoal tá vendo de comprar roupa, comprar Nintendo Switch, as minas tá comprando batom. O Baoshu foi comprar teclado mecânico, tá todo mundo gastando. O Prata, por outro lado, tá observando todo mundo. E a Panwei tá vendo isso.
Nosso Guri tá preocupado que o pessoal não vai gastar dinheiro, então ele tem que ficar de olho. Um dos funcionários dele tava olhando um celular. Quando viu na câmera, nosso pratinha logo atrás falando, ué, gostou? Compra. O cara fala que é melhor não, o celular dele aguenta pelo menos mais um ano. Irmão, tá ganhando muito, só compra aí. 3.999 é muito caro também. O prata fala que é só usar o crédito especial. O cara fica confuso, mas como assim, rapaz? Não é relacionado ao trabalho não, isso aqui não faz sentido usar o crédito da empresa. O prata fala que ele não tá pensando na possibilidade do desenvolvimento de jogos mobile no futuro. E se eles forem fazer uma nova versão do General Fantasma, como é que ele vai testar o jogo? Ele tá ali, né, meio... assim, faz sentido, mas não sei. O prata continua insistindo, enchendo o saco e aí finalmente ele aceita. Boa. Ele continua indo na cara de todo mundo falando pra eles comprar o máximo de coisa possível. Todo mundo que hesita, ele dá um jeito de convencer e a pessoa fica feliz. O cara, eu vou perder dinheiro. Eu vou perder, não consegue. Enquanto isso, a Lincoln percebe que ele tá comprando coisa pra todo mundo, menos pra ele. Ele vê ela nas costas quando vai falar pra ela comprar alguma coisa, ela avisa que tem tudo que tem na loja já. Nossa, o Guri rica. Pensando, esse é o problema de tal funcionária rica, desgraça. Finalmente ele entra numa loja pra gastar uma grana com ele mesmo. O sistema só permite que ele gaste 70 mil e é isso que ele gasta. Compra um Rolex de 42 mil, mochilinha de 20 mil, uma caneta de 7 mil, legal, cintinho da Louis Vuitton. A Lin disse que nunca esperava que o chefe fosse tão economista assim. Economista? Controlado, não chegou nem a 100 mil. O Wang e a Lin pois, ela não pode. ficam observando que tudo que ele comprou é só pra melhorar a imagem dele como chefe. Realmente é um chefe incrível. Mas o Peikian tá bugado, ele já gastou tudo que o sistema deixa, porém não é o suficiente ainda. Ele pergunta pra Hailu o que ele deveria comprar. As mina fica pensando, mas não consegue chegar a um consenso. Até que a Liu fala que ele deveria comprar um óculos, isso vai auxiliar a vida dele. Ele então pede pra Hailu levar ele na loja mais cara e o safado consegue gastar mais 16 mil. Finalmente ele conseguiu colocar a empresa 20 mil. Meu Deus, que óculos feio. Dá pra ver claramente que essa coisa aqui, que é suposto ficar aqui nesta parte, não tá solto. Negativo. É um pequeno passo para um homem, mas um grande passo em busca da vitória contra o sistema. Quando o sistema chega na fase de conversão, ele recebe 21 mil. O safado conseguiu. Louco, o sistema bom. da próxima missão, agora ele tem que ter uma loja física, que seja numa cidade movimentada ou perto de uma universidade. Vai lançar periférico agora? Nosso Guri decide atacar de uma vez só. Ele precisa lidar com os mais perigosos dessa empresa. Então ele entrega um prêmio pro Huang, que comemora todo feliz. Ele é o melhor funcionário da empresa. Legal. E nessa hora já tira o cargo dele e fala que ele não vai mais trabalhar com o jogo. Entrega um cheque de 1 milhão e fala que ele vai ficar responsável por algum novo projeto da empresa. E ele pode pensar qual que é o projeto por conta própria. Obviamente ele recusa, mas nosso Guri insiste como sempre e ele não tem o que fazer. Depois ele fala pro Baoshu tirar um mês de férias. Ele pode viajar pra onde quiser e descansar. Porém, obviamente, o Baoshu não quer. Ele vai ter que ficar no internet café lá jogando numa lan house. Porém, na empresa é bem melhor. Mas o Peikian já sabia que ele ia recusar. Então planejou uma rota de viagem pra ele que também envolve aprender sobre design de jogo. Dessa forma, o cara não tem como recusar. Ele então chama o Mayang pra sala dele e fala que vai deixar ele responsável por criar a loja física que ele quer. Um lugar gigantesco. Vai ser uma mistura de lan house com jogos competitivos com uma loja de peça de PC, sala de estar. Vai ser um lugar gigante, num prédio gigante. E ele vai confiar tudo isso no Mayang, que tá chorando ali emocionado e fala que vai conseguir. Não vai, né? Nosso prata pensa que todas as peças estão na mesa. Depois de tirar o Huang do cargo, ele deixou Lu Minlang pra cuidar da direção dos jogos. Além disso, com o Mayang liderando a unidade física, o máximo que ele vai conseguir é like nesse acabou. Cara. Terminamos mais um safado. O que vocês já acharam acabou? Do chefinho que quer perder dinheiro? Claramente, isso gostei. É a famosa sátira, né? Nunca vai acontecer na vida de ninguém, infelizmente. Exato. Essa obra ainda tem muitos capítulos. Aí sim, pode lançar, eu gostei muito. Acho que eu tenho coberto bastante nesse primeiro vídeo. Pra você ver a continuação dela, ativa o óbvio, vou deixar aqui o meu like, deixar aí também, se quiser ver a próxima parte. E é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.